Vem comigo, vem para o Espaço Psicanalítico SIG. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre a psicologia de massa, uma oposição entre a individualidade e a coletividade. Embora muito se fale sobre consciência e ações conscientes, decisões conscientes, é preciso que se esclareça um pouco, que se faça uma reflexão sobre essa tal consciência. Somos movidos pelo nosso inconsciente. Tomamos decisões que muitas vezes nós não sabemos a causa, não sabemos por que fazemos de uma forma e não de outra forma, por que fazemos determinada escolha e não escolhas diferentes. O que está na raiz das nossas escolhas, o que está na raiz do nosso pensamento, da formação de uma estrutura de pensamento psicológico, o que está nesta raiz? Esta é uma raiz inconsciente, por isso somos movidos pelo id, pelo inconsciente e não pela consciência. Se guardamos coisas no inconsciente, que é uma região onde está tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós mesmos, tudo aquilo que nós não sabemos de nós mesmos, se há esse movimento de colocar no inconsciente, também o contrário é verdadeiro. Há um movimento de saída do inconsciente. Essa saída do inconsciente, por coisas que nós não nos lembramos mais, ela se dá em sonhos. Um sonho, por que o sonho é tão conturbado muitas vezes? Nem sempre o nosso sonho ele é linear, nem sempre ele é organizado, porque ele vem desta região inconsciente da nossa psique, ele vem de uma região caótica e então, esse movimento pode ser em termos de sonho, por isso é tão importante a análise dos sonhos. Esse movimento pode ser um dar-se de conta, me recordei de algo da minha infância, também é uma forma de trazer e de entender por que nós somos assim, por que nós temos determinadas vontades, anseios, angústias, libido, e isso é um movimento de trazer à luz da consciência aquilo que estava no inconsciente. Mas por que até hoje temos dificuldade do autoconhecimento? Um dos grandes motivos é que a humanidade abriu mão de si mesmo para se constituir em uma massa, em um todo, em um coletivo. A gente pode pensar, família é uma massa, é um grupo, a sociedade é uma massa, as religiões são uma massa. Na massa, o eu se dilui. Então, o que nós temos em termos de história é a procura por inserção em um grupo, em algo que é maior do que nós mesmos, algo que nos dê uma diretriz a seguir, algo que seja a fonte de nossa existência, a fonte de nossa vida, que é o caso de muitas ideologias, religiões. Então, e nisso tudo a pessoa se perde, a pessoa, quem sou eu numa massa? Eu penso como a massa, ou como diria Nietzsche, como um rebanho. Eu penso como um rebanho. Aquela moral já estabelecida pelo rebanho, eu aceito como sendo minha. Aquela ideologia estabelecida pelo rebanho ou pela massa, eu aceito como sendo minha. E eu abro mão de mim mesmo dentro de uma massa, se dilui. Somos obrigados, no momento que aceitamos a fazer parte de uma massa, nós abrimos mão de nós mesmos e recalcamos nossa libido, nossos sentimentos. Precisamos manter uma aparência diante do todo, diante do grupo, diante da massa. E isto, até os dias de hoje, prevaleceu o grupo, a sociedade, a ideologia, as religiões, são tudo massas que prevaleceram e de certa forma tentaram dominar o planeta.
uma presunção de domínio sobre o humano, sobre o ser humano. E com isso, a única coisa que nós conseguimos foi uma castração do indivíduo, da vontade individual, do anseio individual. Aonde está você nessa história toda? Quem é cada um de nós? E aí voltamos à pergunta, né? Quem é o homem? Quem sou eu? Mas para que eu entenda quem sou eu preciso me distanciar da massa e então sim perguntar pelo eu. Então, nesse momento chegamos a um outro problema com relação à massa. Quando queremos nos autoconhecer, temos aquela inquietação, buscamos por nós mesmos, olhamos assim para aquele grupo e entendemos que eu me tornei um rebanho, algo diluído no todo. Quando então nós queremos realmente o nosso eu, saber quem sou eu, enfrentamos o medo. Esse é um grande problema, o medo, porque aquela massa ela tem uma ideologia e ela pressupõe que a sua ideologia seja a ideologia perfeita. Ela tem um Deus que ela pressupõe que seu Deus é um Deus de perfeição e o único. E aí o medo de abandonar tudo isto e começar algo, uma caminhada a partir de si mesmo, de encontrar-se consigo mesmo. Temos aí que vencer o medo que aquela massa, quando alguém sai, ela olha como desgarrado, como aquele que não presta, ele não serve àquela coisa grandiosa que é esta massa. Então o núcleo está no medo. Quanto mais uma massa conseguir impor medo de forma subjetiva, não vamos pensar que ela impõe de forma objetiva, mas no momento que ela diz, nossa, se tu sair, se tu nos abandonar, tu vai virar um mendigo, porque é só aqui nesse grupo, nessa tribo, que tu vai conseguir alguma coisa. Só porque nós te damos apoio é que tu vais conseguir alguma coisa. Então, o núcleo está no medo de uma forma subjetiva, não clara, nem sempre explícita, mas por parte de quem tenta deixar a massa sair deste grupo. Ela pensa, e agora? O que é que vai ser de mim? E por que isso? O medo. Ali dentro ela encontra o apoio. Por outro lado, ela deixa o seu sacrifício, ela tem que se modelar, ela deixa ali a sua individualidade. Então, é um sacrifício, em contraparte, eu tenho apoio, nada me faltará, eu terei os amigos que pensam como eu, que tem crenças, que tem uma moral semelhante à minha, e assim eu vou me moldando a esse grupo, e sair e encontrar e conhecer a si mesmo torna-se algo muito difícil, muitas vezes porque temos um medo. E a psicanálise questiona isto, questiona esta relação do indivíduo, do individual, com o coletivo, nossa relação, minha relação com a sociedade, tua relação com a sociedade, tua relação com a família. Estas relações que são relações de poder, de medo. Nesse processo, então, do autoconhecimento, essa relação entre o eu e o coletivo, entre a massa e o individualismo, ela deve ser pensada, ter um olhar crítico sobre isso, para que a gente consiga atingir o autoconhecimento.